Olá, povo lindo! Hoje no meu querido diário eu vim para falar das minhas irmãs Ivani e Anaís, que são as minhas irmãs mais velhas por parte de pai. Como eu já falei para vocês da história da minha mãe, da história do meu pai, o meu pai no primeiro casamento dele, ele teve duas filhas, que é a Anaís e a Ivani. Elas infelizmente ficaram órfãs de mãe muito cedo, elas ainda eram adolescentes. E pouco tempo depois, infelizmente, também ficaram órfãs de pai. Então, elas ficaram órfãs de pai e mãe muito cedo. Quando meu pai veio a falecer, as minhas irmãs passaram um tempo morando com a minha mãe. E nesse período, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas não foi possível que elas continuassem morando com a minha mãe. Então, eu não pude ter contato com as minhas irmãs o quanto eu gostaria de ter tido. Então, elas foram morar na casa de um tio ou uma tia delas, eu não sei exatamente com quem foi que elas cresceram, mas eu gostaria de ter tido contato com elas, porque essa separação fez com que nós não crescêssemos juntas, com que eu tivesse sido criada pela minha mãe como filha única, porque eu não conheci meu pai, né? Minha mãe estava grávida quando meu pai faleceu. E as minhas irmãs também não puderam ter contato comigo durante a minha infância, durante a minha adolescência. Então eu tive muito pouco contato com elas. Coisa que eu gostaria de ter tido mais. Porque meu sonho sempre foi ter irmã. Meu sonho sempre foi ser a caçula, digamos assim, e poder crescer tendo irmã, poder ter com quem dividir aquelas coisas que toda criança, que todo adolescente quer dividir com alguém, né? Ter uma irmã, de fato, um irmão, uma irmã. E eu sempre quis isso. Por mais que ser filho único também tenha suas vantagens. E eu sei que a Ivani se casou mais cedo que a Anaís, com a benção de Deus, né? Porque elas puderam estruturar a família delas e se estruturar também, né, em virtude de terem ficado órfãs muito cedo. E ambas se tornaram bancárias, ambas passaram no concurso federal da Caixa Econômica, ambas hoje já são aposentadas da Caixa Econômica Federal. Ambas tiveram duas filhas cada uma, tanto que foi por isso que meu pai, como ele já tinha duas filhas, ele queria muito que eu fosse um homem, né, na gestação da minha mãe. Não veio homem, mas como eu já disse anteriormente, né, eu vim com o espírito de homem. E isso fez com que as minhas duas irmãs, cada uma delas também tiveram duas filhas cada uma. Isso fez com que eu quisesse muito ter um filho, para poder presentear meu pai com esse menino que ele tanto desejava. E graças a Deus eu pude ter um filho, para dar de presente para o meu pai. Então as minhas duas irmãs, cada uma teve duas filhas. A Ivani teve a Jaqueline e teve a Gabriela. E a Anaís teve a Camila e teve a Mariane. E elas construíram duas famílias maravilhosas, muito bem estruturadas, de valores maravilhosos. Elas cresceram puderam ter alguma experiência da formação e da educação rígida do meu pai, né? Lembro do fala o que eu faço, falo o que eu falo, não faço o que eu faço. Então meu pai conseguiu passar um pouco de valores para elas. E eu sou muito grata às minhas irmãs, porque tudo que eu consegui adquirir assim, de informação a respeito do meu pai, quando eu pude ter mais contato com as minhas irmãs, foram elas que me contaram, foram elas que me passaram. Então tudo que eu consegui resgatar da história da minha família paterna, e que hoje eu ainda busco, e que hoje eu ainda tento conhecer, porque eu praticamente não tinha contato nenhum com a minha família paterna, eu não sabia nem quantos tios eu tinha, nada disso, porque minha mãe me passou muito pouca informação. Não sei se porque não tinha conhecimento, se porque teve algum trauma, não sei os motivos da minha mãe, mas acredito que ela tem os dela. Mas eu desconhecia a minha família paterna. Então eu sempre, depois de grande, depois de adulta já, eu fui atrás de buscar essa minha raiz, de conhecer a minha família paterna. E eu tenho buscado isso até hoje. E
graças às minhas irmãs eu pude resgatar essa minha essência, sabe? Então eu sou muito grata a elas. Tenho uma admiração enorme por elas. Quero muito manter mais contato, porque eu as admiro demais. Tenho um amor enorme por elas. E a educação que elas deram para as filhas dela é a mesma que eu busco dar para o meu filho, porque é ímpar os valores que elas conseguiram passar, por mais que eu tenha tido uma educação totalmente diferente da delas. Eu vejo que tudo que elas construíram, tudo que elas estruturaram para a família delas, é tudo aquilo que eu almejo para minha. Não que eu não seja feliz, mas é aquele tipo de felicidade que eu almejava para mim, sabe? E acredito que não que elas também tenham felicidade plena, porque todo mundo tem problema nessa vida, mas eu só desejo felicidade e muitas bênçãos para a família delas. E poder ver que elas estão bem, que as minhas sobrinhas cresceram, estão plenas, construíram a família delas também é algo para mim muito, muito gratificante. Hoje eu já sou tia-avó. A Jaqueline já tem 2 filhos, uma menina e um menino. A Jaqueline está no estado do Rio de Janeiro, então eu ainda não conheci os meus sobrinhos netos. A Camila também, que está em Londrina, está pertinho, também já tem uma filha. E eu ainda não pude conhecer. Estou devendo, tô em débito ainda com elas. Então eu já sou tia-avó de 3 sobrinhos netos, que eu ainda infelizmente não conheci, mas está nos meus planos, eu quero muito conhecer, sabe? É uma missão de vida minha ainda, sabe? Então, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho, muito amor, e é isso. Essas são as minhas irmãs que eu admiro e que eu desejo toda a felicidade do mundo. Beijo, povo lindo!